No vídeo de hoje nós vamos falar como funciona a assessoria para vistos. Se você não me conhece, meu nome é Milton, sou advogado especializado em imigração e relocation. Vamos ao vídeo. Como funciona a assessoria para vistos? Por que eu devo contratar um advogado, um profissional e não fazer direto na VFS ou então no consulado? São alguns motivos que eu vou apresentar para vocês aqui. Nós que já tivemos inúmeros clientes e temos até hoje 100% de aproveitamento nos pedidos de vistos. Por quê? Porque quando você tem um profissional que entende, em primeiro lugar, da legislação e do que eles estão pedindo, isso é uma forma de você diminuir, de você mitigar a possibilidade de erro. Porque muitas pessoas, elas às vezes abrem um site do consulado, da VFS, e elas leem ali os documentos que precisam tudo e vão como... Isso, gente, não é uma crítica, tá bom? É uma constatação, porque como está na assessoria para vistos, isso serve para outras coisas da nossa vida também. A gente tem uma tendência de ver, principalmente quando você não tem uma especialização técnica, mas você só de ler aquilo ali, você acha que consegue fazer. E o que tem acontecido? E eu falo isso porque já chegaram pessoas até nós, depois de terem dado entrada no pedido de visto, para tentar que a gente venha a ajudar no meio do processo, quando na verdade o processo de pedido de vistos é um processo administrativo que você tem que fazer o quê? Você tem que juntar toda a documentação, você tem que fazer uma análise prévia e aí entra o advogado, entra o profissional especializado, que é uma análise anterior. E eu vou dar um exemplo para vocês, só para que vocês possam visualizar de como funciona, né? Um visto de procura de trabalho, um visto D7, tem termos que você tem que apresentar no momento de pedir o visto. E são termos que às vezes você vai procurar na internet e aí está o problema, aí está o X da questão. Você, quando procura na internet, você vai ver aqui no YouTube, você vai ver alguns documentos em PDF, em Word, você baixa aqueles documentos. Modelos. Modelo pronto, gente, é algo que você tem que ter muito cuidado, porque pode levar ao seu fracasso no seu pedido de visto. Ou outras coisas, como por exemplo, no Brasil tem o juizado especial, né? Antigamente era o juizado de pequenas causas, hoje é o juizado especial. E nesse juizado, é um juizado que você, na área civil, pode até 40 salários mínimos, você pode pedir. Causas maiores, você já precisa ir para outra instância. Mas no juizado, até 20 salários mínimos, você pode, a lei te faculta a pedir, a entrar no juizado sem advogado. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa, para economizar, ela pede até ali os 20 salários, vai sem advogado. O que acontece? Ela tem os seus pedidos indeferidos, ou então, quando são deferidos, ela ganha bem menos do que ela poderia ganhar. Ou seja, pediu 20 salários, ganha 1, ganha 2. Quando você tivesse um advogado, você poderia pedir até 40 salários mínimos e você, por mais que você pague os honorários do seu advogado, você ganharia muito mais, porque você vai ter alguém especializado pedindo ali. Então, que você não ganhasse os 40 salários mínimos, mas ganhasse 30 salários mínimos ou 35 salários mínimos, não é muito melhor mesmo você pagando o percentual dos honorários do seu advogado, você ganhar um salário mínimo? O mesmo acontece com o pedido de visto. No pedido de visto, quando você contrata um advogado, quando você contrata alguém especializado em legislação, você vai ter alguém que vai estar te dando um suporte, ou seja, vai estar te balizando, vai estar te norteando. Olha, venha por aqui, o documento é esse, você tem que apostilar esse documento não precisa. Eu faço os termos para os meus clientes, quando você me contrata para o seu pedido de visto, os termos que a VFS pede, os termos que o consulado pede, eu elaboro para você. Então, você diminui ao máximo o risco de ter o seu pedido indeferido. E, no caso, é muito comum isso já na VFS, o fato deles pedirem alguma coisa, você deu entrada.
Eles dizem por quê? Porque eles têm alguns serviços que eles vendem, como por exemplo de preenchimento de formulário. Aí você preenche corretamente o seu formulário, mas às vezes eles falam para tentar vender um serviço, tudo. Olha, você preencheu o campo tal errado. E no final, nós temos esse serviço aqui de preenchimento, tudo. O que você faz? Se você, por exemplo, você contrata um escritório, ele vai e preenche de novo com você, mesmo tendo preenchido certo, tá bom, gente? No primeiro, porque isso é comum, porque eles querem vender o serviço deles. Então você preenche novamente. Se tiver algum documento que eles peçam, tudo, você, como você tem um suporte, o advogado, o profissional, ele vai poder te nortear desde o começo, ou caso caia em alguma exigência, o documento certo, a forma certa de fazer, a forma certa de preencher o documento, para que no final você tenha o seu processo deferido, no final você consiga o seu visto. Porque o importante, gente, é que você tenha o seu passaporte devolvido com visto. Esse é o objetivo da assessoria para vistos, é que o seu cliente tenha sucesso, obtenha êxito naquele processo administrativo ali. E quando você entra sem ter esse conhecimento, digamos, você pediu ali, sem nenhum tipo de assessoria. Aí vai cair uma exigência. O que você vai fazer nessa exigência? Sabe o que vai acontecer? Você vai tentar, de repente, de novo preencher, aí eles vão falando, eles vão vendo porque quem já é experiente, quem já tem algum know-how, eu estou falando dos funcionários lá, tá bom? Eles percebem pelo e-mail que você troca, pela forma como você apresenta a documentação, até a documentação tem que ser enviada numa ordem correta. Então, quando eles abrem o envelope, eles já percebem isso. Se você tem ou não alguém te orientando, se você tem ou não um suporte. Então, é mais fácil, nesse caso, eles conseguirem até mesmo que você começa a ficar assim, cara, eu preenchi, mandei, não consegui, eu vou pagar. Eu vou pagar esse serviço que aí eles preenchem para mim lá, tudo. Eu acho melhor. Isso é exatamente o que eles querem. Eles querem que você pague o seu serviço, tudo, quando na verdade você, tendo um suporte desde o começo, você já consegue mitigar ao máximo todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, toda a documentação. Porque quando você tem um profissional e você vai, às vezes, procurando esses que nem eu falei, esses curiosos, tudo, que não sabe como é fazer um documento certo, fazer um termo certo, preencher corretamente. E isso só vai o quê? Adiando. Digamos que eles pedem um prazo médio de 60 dias para que responder o seu processo, né? Seja aprovado ou não aprovado. Então, digamos que você queira vir para cá, em Portugal, digamos em setembro. Aí julho, agosto, setembro. Julho é um bom mês para você pedir entrar com o seu pedido de visto. Aí você começa a cair em exigência. Aí você responde a exigência. Cai outra exigência, você responde novamente. E esse prazo de 60 dias só começa a partir do momento que eles dão um ok de toda a sua documentação, de todos os seus termos que chegaram lá. Digamos que só tenha sido agosto, meados de agosto. E eles vão ter os 60 dias a partir daí. O que vai acontecer? Provável que devolvam o seu passaporte com visto. Se for aprovado, outubro, de repente final de outubro, começo de novembro, isso atrasa o seu planejamento. De repente você já tinha alugado um imóvel aqui, ou já tinha alugado um Airbnb, você já tinha uma proposta de trabalho, isso impacta em tudo, todas as demais situações que aconteceriam no seu planejamento. Então, às vezes, não é melhor você ter um profissional, e nós temos que parar com esse fato de é um gasto desnecessário, seja no relocation, seja uma assessoria para vistos, seja uma nacionalidade portuguesa. Você está falando isso porque você trabalha com isso. Eu trabalho com isso sim, e eu já vi pessoas que procuraram assessoria, eu já vi pessoas que não procuraram. Para vocês terem noção, eu já vi pessoas na nacionalidade portuguesa que deram entrada através de consulado e estão há um ano sem sequer receber a sua senha de acesso para o seu processo. Em um ano, por exemplo, o processo de filhos já teria, inclusive, o seu assento de nascimento, se você contratasse um advogado aqui. Então, tudo é o ponto de vista. Se você, por exemplo, não tem pressa
para tirar sua nacionalidade portuguesa, ok. Você pode ficar, esperar 3 anos, 4 anos, sem problema nenhum. Mas se você já tem mais uma urgência, você contrata um advogado da sua confiança aqui em Portugal, que o processo vai ser mais ágil, ou se cair também alguma exigência, você vai ter alguém aqui em Portugal para que cumpra essas exigências. O mesmo é assessoria para vistos. Então, respeitem o profissional, porque tem profissionais e profissionais, mas respeite o profissional que trabalha com seriedade e só quer o melhor para o seu cliente, seja no relocation, na assessoria para vistos e numa nacionalidade portuguesa. E realmente, se é uma pessoa, isso eu falo, porque nós temos centenas de atendimentos por mês. Algumas pessoas fecham, outras não, é normal, mas o possível cliente nesse processo de captação de cliente que acha caro um serviço de cidadania, de assessoria para vistos, realmente não é um cliente que nós estamos buscando, porque o cliente que nós estamos buscando é uma pessoa que possa agregar a nós e nós possamos agregar a vida daquele cliente no sentido de juntarmos forças. Porque eu já estive no Brasil, eu contratei na época, quando fiz minha nacionalidade portuguesa, advogados aqui em Portugal para fazerem minha nacionalidade. Eu não fiz para o consulado, porque eu sei como demora, e eu sabia do projeto que eu tinha, eu sabia do que eu buscava, então contratei advogados aqui. Eu, quando cheguei aqui em Portugal, já tinha também imóvel aqui para morar. Então, gente, eu sei do que eu fiz e eu sei do como é importante você ter um bom suporte aqui em Portugal. E esses são os clientes que nós buscamos também, ajudar pessoas que queiram realmente se ajudar e tenham essa visão. Uma visão de parceria, uma visão de compromisso, de acreditar na pessoa que você contrata. São esses os clientes que nós buscamos. Tá bom, gente? Clientes que realmente especuladores, que tem muita gente que gosta de vir especular, tem muita gente que gosta de fazer, de pegar as suas ideias e levar até outro. Você faz mais barato, não. Esse tipo de cliente nós não queremos, realmente nós dispensamos. Mas aqueles clientes que estão buscando se mudar de uma forma segura aqui para Portugal, que tem foco, esses clientes são muito bem-vindos e nós vamos ajudar vocês nessa busca do seu visto, da sua nacionalidade portuguesa e do seu relocation. Bom, pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem deixar mensagem aqui embaixo nos comentários ou então lá no Instagram, que nós vamos responder para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, que isso é importante não só para o engajamento do canal, para o crescimento do canal, mas para que esse vídeo chegue até mais pessoas que estão na mesma situação que você, que estão precisando de uma assessoria para vistos, uma nacionalidade portuguesa para um relocation. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.